As obras filmadas em Salvador e no Recôncavo têm uma forte presença da capoeira e do candomblé, em tramas documentais ou de ficção. Mas tal representação nem sempre é harmônica entre realizadores e as pessoas que dedicam as suas vidas nestas rodas. O surgimento da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, SECNEB, em 1974, é um marco nessas discussões. Uma iniciativa concebida por Mestre Didi Achipá, que reconhece a ancestralidade, o poder de decisão na feitura dos filmes. Foi assim que Didi norteou e deu a palavra final em publicações e na realização de 3 documentários. Neste episódio, uma filha do Ilê Axé Opó Fonjá, Silvana Moura, discorre como reconectou com sua ancestralidade, bloqueada pelo cristianismo. Há mais de 2 décadas na redação da TVE Bahia, ela acompanhou e decidiu muito do que se passou na telinha, em especial no Carnaval. Até dirigir um documentário sobre o Alapini Didi e a série Agbará Dudu, Narrativas Negras. Ele fez Egungun, que é um clássico, ele fez Orixá Ninu e Lê, e eu vi aquelas coisas e falei, poxa, eu já tinha interesse, eu já era da área da dança, etc. Então eu falei, vou fazer comunicação. Porque eu pensei em fazer comunicação porque eu não tinha uma faculdade de cinema, eu queria fazer audiovisual. Naquela ideia do audiovisual como uma amálgama de todas as artes, né? Já Gabriela Barreto começa a trabalhar menina nos sets. Aqui, ela fala como se encanta pelo cinema e conecta a sua ancestralidade na capoeira, para trilhar mais de 20 anos de carreira na publicidade e uma vasta produção de curtas-metragens. Daí apresentou um Brigada para Mestre Lua, ele gostou do filme, me chamou, falou, vem aqui amanhã. Rapaz, quando ele falou, vem aqui amanhã, eu falei, velho, Mestre Lua Rasta vai ter que me dar esse filme, porque se ele me der esse filme, ele vai ver o que vai acontecer. Eu vou dar o máximo de mim para poder fazer um bom filme para ele. Rapaz, Ela chegou até seu primeiro longa-metragem em 2020, o premiado Memórias Afroatlânticas, sob a passagem de Lorenzo Turner na Bahia. A terceira convidada é Urânia Muzanzo. Ela fez o entrelaçamento da ancestralidade e a herança. Criada no Pelourinho, em uma família de axé e batucadas, ela encontrou nas ruas a coragem para seguir a sua missão de fazer filmes. Foi o esteio que a fez subverter as lógicas de mercado para filmar Merê, um reencontro da nação Jeje do Recôncavo com a África. E ela não parou por aí. A sua efervescência na produção se encontra com a política, como uma das idealizadoras da Frente Marginal de Artes Negras. E eu encontrava sempre muitas mulheres, né, assim, algumas delas eram ali, moradoras ali mesmo da rua, a gente sempre cruzava, e uma delas começou a me parar, né, ela via o carro da TV chegar e ela me parava, ô Negona, por que você não conta a minha história? Ô Negona, por que você não faz um filme sobre mim? Eu dizia assim, eu não sei fazer filme não, mulher, tu tá maluca, que filme? Mas você não trabalha na TV? Eu vejo aí você chegando no carro da TV. Menina, nascida, criada e fabricada enquanto pessoa no Centro Histórico de Salvador, numa comunidade que alguns conhecem como Maciel Pelourinho, outros como Centro Histórico, eu como Mangue Pelourinho. Eu sou uma mulher do Mangue com muito orgulho e a minha família toda é paterna e está plantada ali nas entranhas daquele lugar. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes?
de uma forma... A cultura, né, a arte sempre foi uma coisa muito presente no meu cotidiano, né, na minha vida. Era quase que como almoçar, tomar café, ir para a escola, tinha arte em todo lugar. Do meu caminho da escola até a minha convivência mais íntima em casa, porque a minha família foi uma família que fundou blocos de carnaval, escolas de samba, e tem essa história desde há muito tempo. O cinema era uma coisa também que tinha a sua naturalidade, era muito normal ir para o cinema, né? Ir para o cinema fazia parte do cotidiano da gente, embora fosse um certo luxo, né? Mas como moradores dali do centro, que tinham sempre relações com todas as pessoas que estavam ali no centro, até mesmo as minhas amigas de infância, de adolescência, tinham muita relação com o cinema. Ia para o cinema, entrava no cinema, entrava escondido, entrava porque ganhou ingresso, entrava porque não tinha ninguém na sessão, tinha sempre uma sessão que não tinha ninguém, era essa sessão que a gente ia. Eu lembro de eu e minhas primas, né, as filhas de meu tio Hélio, domingo de tarde, se organizando para ir para o cinema, né? Sábado de tarde, domingo de tarde. Mas a minha formação, as primeiras imagens de que eu me lembro, né, são de assistir com meu avô a novela Bem Amado, que era uma novela que passava muito tarde, que tinha uma certa proibição para a minha idade, mas meu avô deixava eu no sofá dormindo, e quando a novela começava, ele me cutucava assim para eu acordar. Então, aquelas personagens, né, aquele universo foi o primeiro que eu me lembro assim, que falou assim em mim: poxa, isso é muito bom. Primeiro veio acho que primeiro nasceu a vontade de contar histórias. Quando eu me entendi por gente, depois que entrei na universidade, várias coisas aconteceram, eu realmente não cogitava o cinema como uma possibilidade. Sétima arte, coisa de gente rica. E aí, lembro de Luiz Orlando, que era uma figura que sabia e conhecia todos os filmes de preto. E aí a gente ficava, pô, velho, como é que o Luiz Orlando consegue? Pô, onde é que o Luiz Orlando acha essas coisas? E às vezes eu me lembro de coisas que ele conversou comigo, né, junto com outras pessoas, né, outras jovens e adolescentes, né, saindo da adolescência, então da fase de juventude, sobre cinema, né? Eu achava que aquilo ali era só uma cabeça de sonhador, de visionário, mas nunca pensei que eu ia entrar nesse negócio, né? Nunca cogitei. Então, para mim, o cinema nasce com a literatura, né? Foi a palavra escrita, né? A história contada, impressa em papel, que me fez pensar em cinema. Mas a minha avó, o meu pai, os meus tios, todos eles tinham uma cultura de ir ao cinema, histórias dos filmes, né? Mas depois que eu fiquei de frente com o racismo, né, com o sexismo, com todas as coisas que se impõem, né, à existência de uma mulher negra, eu realmente achei, aliás, eu nunca nem tinha cogitado. Mas para não me estender muito aqui, depois eu falo como é que eu comecei a cogitar o cinema, porque eu quero muito ouvir Gabriela falando e quero muito também saber como que ela chegou nesse lugar. É isso.
Minha trajetória no cinema é o seguinte, minha relação que eu tinha quando era criança era aquela dos Trapalhões, né? De pegar aquela fila enorme e encarar os Trapalhões. E aí, acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, com o cinema. E quando eu era pequena, como meus pais vieram do interior, né? Para cá, para a capital, nasci aqui. E meus pais vieram com muita vontade de vencer, né? Aqui, pô, aquela galera que sai do interior, vem para a capital, a fim de trazer o resto da família, sabe? E aí minha mãe tinha um lance de falar assim, não, minha filha, eu vou botar ela para ir para televisão. E aí eu participei de todos esses Miss da vida. E aí o meu primeiro contato de set de filmagem foi na TV Aratu, quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos, 9, e fui lá para ser Miss Baianinha. E aí esse foi meu primeiro contato. E aí minha mãe entrou nessa viagem de querer me botar para fazer cursos, e eu também gostava também, né? Mas assim, era um sonho dela que ela estava projetando em mim, essa relação mais assim da questão mesmo de modelar e tal. E aí eu fui fazer o teste de Tieta do Agreste, para um longa-metragem. Já tinha 14 anos e tal. E no meio desse caminho fazia vários testes para publicidade, né? Bom, cheguei em Tieta do Agreste, passei no teste para ser a cabritinha lá em Tieta do Agreste, mas meu pai não curtiu muito a ideia. Então, deixou quieto. Mas a partir daí eu fiz minha conexão com o Péricles Palmeiras, que foi o cara que me deu a oportunidade para poder entrar para o cinema. E aí fiz alguns comerciais, publicidades, e aí participei da série da Globo, né, foi aquela Dona Flor dos Maridos, no elenco de apoio aqui da Bahia. E a partir daí, velho, eu falei, pô, é isso que eu quero. Quando eu vi o set de filmagem, eu vi aquela magia, eu falei, caramba, aí realmente falei para Péricles, olha, eu não quero ser modelo, não estou afim de ficar de elenco de apoio, estou afim de atuar na área, ser assistente, pode me chamar aí para fazer assistente, porque como eu era muito comunicativa, né, com a galera da figuração e tal, ele falou, então pronto, vou te chamar para você entrar na minha produtora e você vai ser assistente de produção de elenco. Aí eu entro na retomada do cinema baiano, no Três Histórias da Bahia, como assistente de produção de elenco. Participo do filme de Araripe, que foi O Pai do Rock, o filme de Ed Ala, que foi uma grande referência para mim, tá no set de filmagem, na retomada do cinema baiano, e ver que existia uma mulher ali, né? E, ao mesmo tempo, assim, ali eu acreditei, assim, realmente eu posso chegar nesse lugar aí, eu posso virar uma diretora, mesmo vivendo e convivendo com pessoas ao meu redor que eram todas brancas, né? Mas só em ter uma mulher ali dirigindo já me fazia acreditar que eu poderia chegar ali, porque o cinema também é um cinema que tem muito, muito homem, né? Poucas, se for para equilibrar assim, você vê que ainda não está se para equilibrar em relação ao homem e à mulher. E muito menos ainda os negros e as negras. Enfim, e aí eu comecei aí com a história do cinema. Eu nasci em 68, né? E a minha infância foi nos anos 70, a minha juventude nos anos 80, de uma família que tinha uma formação religiosa batista. Mas teve uma coisa, um momento que foi arrebatador na minha vida, que eu morava ali, já não estava mais no Garcia, estava no Campo Grande, numa rua chamada Banco dos Ingleses, que dá ali para Gamboa, é uma rua quase em frente do Hotel da Bahia, do antigo Hotel da Bahia, e era carnaval. Carnaval a gente sempre viajava, porque carnaval era pecado dos pecados, né? A festa da carne, a festa do diabo. A gente sempre viajava para Itaparica, mas esse ano, não sei por que cargas d'água, não sei se as aulas iam começar mais cedo, meu pai tinha um trabalho, a gente voltou um pouco antes de Itaparica. E eu fiz aquela cena básica de cinema mesmo, esperei todo mundo dormir, enrolei a cama assim, com um lençol, e fui, no pezinho leve
Desci, peguei o elevador, passei pela portaria, inventei pro porteiro que ia comer um cachorro quente, ele vacilou, fui pro Campo Grande. Quando eu cheguei no Campo Grande, eu vi aquela festa, aquele movimento que eu tinha maior curiosidade, eu devia ter o quê? 12, 11 anos, talvez, não sei. E eu vi o Afoxé Badauê. Eu vi o Afoxé Badauê passar na minha frente. Eu vi Negrizu dançar, eu vi aquelas mulheres dançarem, eu vi aqueles toques. E eu falei, porra, que é isso? Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não estou aí? O que é que eu estou fazendo? Aquilo abriu minha cabeça para uma outra Bahia, uma outra potência da Bahia, que eu desconhecia. Foi aí que eu fui conhecer Mestre King, conheci o Intercena, a Conga, o pessoal que fazia dança afro, e me questionei, poxa, todo mundo viaja, vê as igrejas, você visita a Igreja do Bonfim, você visita a Catedral Basílica, todo mundo que tem a chance de viajar para outro país vai ver a Notre Dame, ou o Sagrado Coração. Como é que eu aqui não vou num terreiro? Eu vi como é que eu estava influenciada, bloqueada por essa educação racista, por essa visão racista que nos preenche, né? Aí eu fui no Gantuá, achei muito bonito. E aí eu fiquei com vontade de ir em outros e fui levada por aquela música de Caetano, né? Que fala roça do Opô Afonjá. Esqueci a letra agora, mas que falava do Opô Afonjá, eu digo, pô, eu vou no Liaxé Opô Afonjá. E fui. Era uma festa de Xangô. Ali, não me lembro se é de 29 de junho ou de 2 de julho. Eu fui. E me arrepiei, me emocionei e nunca mais parei de ir. Tem mais de 20 anos que eu frequento aquela casa, quase 30. E ali minha vida mudou totalmente. Né? Eu conheci mulheres absolutamente incríveis, mulheres à frente do seu tempo, mulheres que cuidavam não só dos seus filhos de sangue, 8, 9 filhos, e abrigando outros filhos de outras mulheres e as pessoas que chegavam da rua, mas mulheres absolutamente sábias, mulheres que tinham uma visão, que em nenhum momento baixavam a cabeça ou que se sentiam inferiores, porque conheciam sua ancestralidade. E se entendemos, se concretizamos nos caminhos dos nossos mais velhos, o que é Egum. Então esta palavra, nós leva para o túmulo. Para quem não sabe o que é Egum, para mim, para ele, para esse, para outro que sabe o que é Egum, porque eu sei, ele sabe, esse sabe. Eu não sei não. Então, sabe. Não foi não escondido, é que ouro que ouro a choraria, não fuja da verdade. Eu estou dizendo o que é, isso é uma coisa que se apresenta, ele vem coberto de roupa, de tiras, tudo isso o que é. Nós não sabemos, pai. Quem quiser, queira, quem não quiser, queremos nós. E aí eu me interessei também em conhecer a minha ancestralidade. Eu conheci tia Detinha, uma mulher absurdamente incrível, sábia, uma contadora de histórias que fazia bonecas, mulher fantástica. Eu conheci minha avó Norina, eu conheci minha mãe Tutuca, que é minha mãe pequena. Eu conheci minha mãe Estela, que é minha Ialorixá, que era uma mulher também que trazia, né, toda a herança da palavra da nossa fundadora, mãe Aninha, Eugênia Ana dos Santos Obabii, que diz, com anel no dedo, aos pés de Xangô, né? É a frase de todo filho do Liaxé Opô Afonjá. O que é isso, o anel do dedo? O anel do dedo representa o conhecimento, né? Ela incentivava todo mundo ali a estudar, né? Um terreiro que foi fundado em 1910. Mulheres que passaram por terríveis opressões, homens que precisavam esconder sua religião. O Opô Afonjá não era no centro da cidade, era lá em São Gonçalo do Retiro, uma área de mata que eles preservam até hoje o que puderam, né? E preservaram ali valores de amor, de afeto, de acolhimento, de sabedoria, de cuidar da terra, de cuidar da água, de cuidar da mata, de cuidar das folhas, de valorizar o que você é, né? E eu fui aprendendo com isso. Como que eu chego no cinema, né? É uma história
de Exu. É uma história que eu acho que dá até conto de fada preta. Eu trabalhava na TVE, tinha uma experiência com redação como produtora de jornalismo, mas nunca tinha ido para frente das câmeras porque, enfim, era um tempo que a TVE não tinha repórteres assim parecidas comigo. Então, eu estava sempre na produção. Essa minha jornada no jornalismo, né, às vezes eu chegava muito tarde em casa, porque tinha produções especiais, eu estava sempre envolvida e tal, e numa dessas, eu morava no Largo 2 de Julho, ali tem um trânsito muito grande de mulheres, homens, pessoas, né, dependentes de crack, então era muito comum eu encontrar o que a gente chama aqui na Bahia de saciseira, né, pessoas que são usuárias de crack. E eu encontrava sempre muitas mulheres, né, assim, algumas delas eram ali, moradoras ali mesmo da rua, a gente sempre cruzava, e uma delas começou a me parar, né, ela via o carro da TV chegar e ela me parava, ô Negona, por que você não conta a minha história? Ô Negona, por que você não faz um filme sobre mim? Eu dizia assim, eu não sei fazer filme não, mulher, tu tá maluca, que filme? Mas você não trabalha na TV? Eu vejo aí você chegando no carro da TV. Às vezes eu estava sem paciência, estava cansada, eu dizia, me deixe, viu, que eu não sei fazer filme não, eu sou jornalista, eu fico procurando fonte, notícia, isso, você não sabe, está apertando minha mente com isso, e ela não desistia. E quando ela estava assim, sob o efeito da droga, então era pior ainda, que ela queria dinheiro, queria conversar e queria que eu fizesse o filme naquela hora. Uma dessas vezes eu saí cedo, fui na padaria e encontrei, o nome dela era Hilda. Eu encontrei essa mulher quando eu estava saindo da padaria. E era muito cedo e ela já estava assim, virada há uns 5 dias sem dormir. Ela, ô nega, tô 5 dias sem dormir, velho, mas eu só tô pensando no filme que você vai fazer sobre mim. Faça antes de eu morrer. Não deixa eu morrer, não. Eu tenho que falar sobre essa droga, eu tenho que falar sobre minha vida, eu tenho que contar isso para outras pessoas não caírem, ela falava assim, nessa laranjada. E aí, eu disse a ela o seguinte, eu vou fazer o filme. Eu acho que eu não falei com a minha boca, eu acho que alguém falou por mim, porque eu não tinha ideia de como eu ia fazer isso. Eu disse e segui minha vida, segui meu dia. Os dias passaram, um belo dia eu abri meu e-mail, tinha lá um anúncio de um edital, e eu sentei e escrevi um roteiro, escrevi um projeto para um documentário sobre mulheres que tinham uma relação com crack. Inclusive, o nome desse filme, quem deu foi ela mesma, né? O Primeiro Beijo. Véi, não vá pra essa que é barril. Você deu um beijo, você tá se apaixonando, não vá pra essa. Vejo gente, sei lá, me olhando, vejo polícia, sei lá, vejo outras ondas, vejo covardia de vir contra a minha vida e não confio em ninguém que tá do meu lado. O que pode a minha voz contra isso? Esse costume brasileiro de matar negras como moscas. O que pode uma mulher negra morta e a lei morta da Constituição? Que a pedra não é para nenhum ser humano. Porque, quer dizer, a gente negro já é falado. Os filhinhos de papai usa, ninguém discrimina tanto como discrimina os negros. Sempre uma negra a morrer. Genocídio. O suicídio inconsciente do Brasil.
que ela me falou, a gente tem que falar do primeiro beijo, que as pessoas não podem dar o primeiro beijo, e esse nome não saiu da minha cabeça. Então, quando eu me vi, eu já estava rastreando, né? Como eu era jornalista, eu tinha uma agenda, né? Então eu já estava rastreando na minha rede de contatos quem poderia fazer câmera, quem poderia fazer áudio, quem ia me ajudar na produção. E assim eu fui parar no primeiro set, que foi um set onde eu já era a diretora e a roteirista, que foi um set que eu fabriquei, porque eu não via nenhuma possibilidade de eu entrar nesse negócio, nem sequer tinha relações para isso, tinha pessoas que pudessem me convidar para uma coisa como essa. E aí foi diante dessa minha primeira entrevistada, né? Porque entrevistar eu sabia, sou jornalista, que eu me dei conta que ali estava começando uma nova jornada na minha vida. Eu ainda não sabia dar nome a isso. Eu ainda não sabia que eu ia me tornar uma cineasta, eu ainda não tinha ideia. Recentemente estou escrevendo o primeiro roteiro de longa-metragem de ficção, e eu estava justamente falando isso, né? Porque a minha primeira sala de roteiro, e mais uma vez eu tive que fabricar isso para mim. Então, quem me deu a profissão de cineasta, quem me botou no cinema, foi uma mulher negra, moradora de rua, que não tinha um dente mais na boca, e que já estava há 20 anos lutando contra esse plano político de exterminar a comunidade negra, né? É a nova atualização da escravização de corpos negros, que se chama crack. Gabi, você começou a trabalhar, né? E veio a faculdade, né? E você pode falar um pouco desse período e como você foi se encontrar com o cineclubismo, né? E também com Lua, Mestre Lua, e os filmes de capoeira, né? Como é que, inclusive, essa relação sua com a capoeira foi sendo construída nesse período da sua vida? Minha história sempre foi falar um pouco da memória em relação ao documental, porque eu vou para o documentário e entro para a ficção, me jogo para todos os lados, vou para publicidade, campanha política, e aí eu falei, não, vou fazer um filme sobre o samba de roda no Recôncavo, porque eu já sou capoeira, eu quero pesquisar um pouco mais sobre o samba, e o samba tem uma relação também que eu acho que é interessante, que é uma coligação que tem o samba, a capoeira ou o candomblé, que é uma relação da bateria, da musicalidade, do giro, né? Você sempre está vendo que os rituais têm uma roda, tem esse esquema do giro, né? Do ritual mesmo, dos instrumentos, o atabaque, você vê o atabaque tanto na capoeira como no samba de roda, no candomblé, né? Instrumento importantíssimo para dessas três matrizes que vêm da origem afro. Então, aí eu fui partir para fazer um Umbigada lá no Recôncavo. E aí foi interessante também, porque Umbigada, quando eu voltei para apresentar Umbigada no TCC, os professores falaram, velho, você já está pronta para ir para seguir seu rumo. Já tem história, fez história aqui na FTC. Você tem a vontade tem a sua militância, porque minha militância era levar o cinema mesmo para lugares onde não tinha cinema. Último semestre da faculdade, eu quase fui expulsa, porque eu peguei o projetor da FTC e levei para o Vale do Pati. Eu falei, não, agora que é o último semestre, eu não quero nem saber, eu vou pegar esse projetor e a gente vai levar para todos os lugares da Chapada Diamantina. Surtei, pirei, fui para Igatu, para Mucugê, levando o cinema, projetando na parede, chamando o povo na rua, vamos nessa. A ideia de trazer o Cinemissal para cá, o projeto das meninas de Lara Belov e de Cecília Amado, tá trazendo para cá, para a região da montanha, o mar. Então é fazer com que os meninos da montanha mergulhem nesse mar através do cinema.
E fui levar até o Vale do Pati, onde não tinha energia, né? Cheguei lá pro prefeito de Andaraí e falei, é o seguinte, eu sou da FTC, se você me apoiar a levar o cinema para Andaraí, eu vou trazer a FTC para cá, EAD. E aí ele falou, não, tudo bem. E aí eu consegui, ele comeu lá a minha lábia, né? Deu tudo certo e a gente conseguiu ir pro Vale do Pati levar um filme que era baiano, de uma cineasta Juliana, e o filme falava sobre a galera do Pati. Então, falava, velho, eu tenho que ir pro Pati levar esse filme lá para a galera se ver, entendeu? Tem que ter esse reflexo. E foi muito legal essa história aí com o Cine Clube. Só para fechar mesmo, assim, o Capão, a história do Capão, né? Da Chapada Diamantina. E a partir daí cresceu, hoje virou Cine Diamantina, que é onde a gente leva para vários lugares, além do Capão. Depois disso, de Umbigada, Mestre Lua Rasta assistiu o filme. E aí falou, não, ele ganhou um prêmio Capoeira Viva e falou, vou chamar essa menina para fazer meu filme. Como minha irmã era mestra da capoeira também, minha mestra Carol falou, não, mestre, ela estava voltando da Venezuela, falou, conheço a minha irmã que faz cinema e tal, eu vou te apresentar Umbigada. Aí apresentou Umbigada para o Mestre Lua, ele gostou do filme, me chamou, falou, vem aqui amanhã. Rapaz, quando ele falou, vem aqui amanhã, eu falei, velho, Mestre Lua Rasta vai ter que me dar esse filme, porque se ele me der esse filme, ele vai ver o que vai acontecer. Eu vou dar o máximo de mim para poder fazer um bom filme para ele. Rapaz, ele falou, não, eu quero que você faça esse filme. Eu saí de lá, do ateliê de Mestre Lua, feliz pra caramba. Eu falei, não acredito, eu vou fazer o filme de Mestre Lua, vou ter que brocar nesse filme, dar o meu melhor. De outro filme que ele tinha feito, que ele não tinha gostado, então eu falei, deixa eu ver esse filme logo, para saber o que eu não podia errar. E aí consegui fazer o filme, a gente foi para... E foi legal, porque eu tive acesso com o Fred Abreu, e aí também, durante esse período, frequentando as rodas de Mestre Lua, né, tal, eu também encontrei com Orlando, aí tinha toda aquela história também das quartas baianas, e também ele foi uma referência de militância mesmo em relação ao Cine Clube, né? Convivi com o Fred Abreu por causa da história com o Mestre Lua. Fred Abreu, que foi o que escreveu o texto, né, para Mestre Lua no Capoeira Viva, então estava muito presente nesse momento aí do filme. E a gente escreveu o filme em alguns festivais, esse filme ganhou o prêmio melhor documentário do Festival Etnográfico de Pernambuco, porque eu acho que quando a Bahia ganha em Pernambuco é um tchan a mais, porque Pernambuco também é terra de grandes referências, né, do cinema. Então, eu acho que a gente tem essa coligação PEBA, é muito forte, né, da Bahia e Pernambuco. E aí, quando a gente viu que deu certo, eu e Mestre Lua, a gente falou, não, a gente não pode parar por aqui, Mestre Lua, então vamos fazer o filme de Mestre Felipe, que é o mestre hoje mais antigo, vivo, no mundo, que ele mora em Santa Amaro, um cantador, um tocador de primeira linha. E o filme de Mestre Bigodinho, que é da herança de Mestre Valdemar. E aí eu colei Mestre Lua e a gente fez essa trilogia da capoeira. Salve Deus e salve a pátria, e salve todo o reduto. O meu sofrimento, depois da morte do meu pai, foi um pouco duro. Depois minha mãe morreu, me deixou com 13 anos de idade. Aí meu pai, quando morreu, me deixou com 15 anos. E aí, muitos irmãos, mas sempre eu fui lutar para me sobreviver. Nós vivemos em cima de Dora, meu Deus, mas não damos o valor.
também somos potentes. Bom, eu sou uma mulher iniciada, né? Eu sou feita de santo, sou da Boce e sou iniciada no candomblé Jeje Marim, mas tem uma família toda, vamos dizer assim, espraiada, né? Em terreiros, em comunidades religiosas. Então, isso é uma coisa que também nasce comigo, né? Mas que eu só fui me dar conta já na fase adolescente, chegando na fase... Nem digo adolescente, eu tinha ali meus 17, 18 anos, saindo da adolescência, né? E aí, isso é uma coisa que me acompanha e, obviamente, isso ia impactar em qualquer coisa que eu fizesse. Então, eu comecei, na verdade, de um desejo, essa relação, né? Esse atravessamento, né? Terreiro, candomblé e cinema, ele se apresenta primeiro quando eu, bem antes de fazer santo, comecei um projeto chamado Relatos e Retratos do Bogum, que foi um projeto de café da manhã, era um café da manhã com o professor Cid Teixeira, que é um historiador importante, né, para nós aqui na Bahia e no Brasil inteiro, e ele ia contando ali histórias, marcos históricos da relação do terreiro do Bogum com a cidade de Salvador, com a história do país. E era retrato porque eu não tinha uma câmera que pudesse filmar, então eu pensava em retrato, mas eu estava ali bem querendo uma imagem em movimento. Ali nasceu o meu desejo, assim, de, poxa, a gente vai ter que contar nossas histórias, porque o que está aí, que retrata as comunidades de terreiro, para mim, para minha forja, para o meu ponto de vista, tem muitos problemas. Então, eu falei, é preciso um relato, é preciso uma narrativa construída de dentro. Anos depois, eu já iniciada e tal, já tinha algum tempo de iniciada, ainda era IAO, mas já tinha algum tempo, eu escrevi para o Ministério da Cultura uma proposta que também não era uma pretensão de fazer um filme, porque eu nem achei que eu conseguiria dar conta dessas demandas assim tão gigantes, mas eu queria simplesmente registrar, queria que a gente tivesse um arquivo com imagens dessa experiência. E o projeto era um projeto de levar as minhas mais velhas, né, as matriarcas, né, das casas Jeje Marim, para conhecer a origem do culto de Vodun no Benin, África. Bom, isso gerou uma série de questões, porque não era uma viagem institucional, não era o governo, não era a prefeitura, não era... Era eu, Urânia, uma mulher preta, uma Reles Iaô, aos olhos de muitos, que estava dizendo que ia sair daqui do Brasil e ia para a África passar 25 dias em África, com as matriarcas de casas centenárias, né? Então, daí surge o primeiro filme que eu faço sobre, que não é sobre candomblé, mas que está ali nesse universo, nesse contexto religioso que é Merê, né? Merê, na língua do povo Marim, significa mulher. E aí eu vou ao Benin, visito 7 cidades, passei 25 dias com essas vodunões, né? O Nandoji, Gaiacu e Vozu, né? Que tem um trânsito ali entre as nações Queto, Angola e Jeje, mas ela foi iniciada pela ilustre Gaiacu Luísa. E ali eu faço os primeiros registros, né? De uma coisa que eu me orgulho muito. Primeiro, porque nós somos mulheres de corpos interditados, né? E eu registrei o trânsito, né? Eu registrei uma travessia transatlântica.
de mulheres negras, pensada por mulheres negras, né? E daí nasce um curta-metragem chamado Merê. Então, assim que eu me formei, eu virei mãe. Hoje eu sou mãe carreira solo de 2 crianças. E eu costumo dizer também que eu não consegui ficar só no cinema, porque não me sustentava só o cinema. E eu precisei ir para outros ambientes, né? E a partir daí eu fui fazer campanha política, fui fazer publicidade e tal. E aí eu tive muito acesso aqui na escola mesmo, no cinema baiano, né? Porque eu vejo que muitas pessoas saem daqui da Bahia para estudar um pouco fora. Eu fiquei muito na raiz aqui. Então, minhas referências são daqui. Geraldo Sarno me ajudou muito. Os professores que eu tive, né, de cinema, estavam ali também com muita sede de passar aquela informação, justamente por ser a primeira turma e tal. E aí, meu primeiro contato com o terreiro vem através do meu mestre de documentário, que é Geraldo Sarno, que foi meu professor. A partir daí, eu fui para Cachoeira para conhecer Mãe Fininha e acabei filmando lá também com ela. Foi muito interessante a nossa relação, porque como eu estava naquele lance do Super 8, pesquisando muito a história do Super 8, da memória do Super 8, telecinei muitos filmes do Super 8, e, na verdade, minha escola, as minhas referências são os cineastas daqui da Bahia mesmo. Eu não tive esse acesso de estar estudando fora, meu lance foi aqui mesmo. E aí eu tive essa relação com o Geraldo Sarno, onde foi abrindo também o caminho, né? Abrindo mais minha mente, me mostrando, me orientando, junto com Josias Pires também, que ele tinha feito o Bahia Singular e Plural. Josias Pires, que é jornalista, foi meu professor, então ele me ajudou muito no filme Umbigada, por exemplo. E a partir daí eu fui conhecendo, tendo essa conexão com os terreiros através da obra do mestre Geraldo Sarno. E anos depois, eu fui convidada por Cássio Nobre, onde eu fiz uma série Mestres Navegantes, que eu dirigi essa série, que a gente filmou com Buli Buli, Dona Cadu, quem mais? Alguns mestres do Samba Chula também, e aí Cássio Nobre estava em um desses filmes, e ele me convidou depois para fazer, porque o Memórias Afroatlânticas veio de um livro, né? E aí ele falou, não, eu tenho que fazer, junto com o Xavier, falou, não, vou ter que fazer agora um filme. Cantamos igualzinho, do mesmo jeito. Odum da curá, curá, eu is. Aí é uma reza, né? Não é uma cantiga que a gente cante no salão. E como a gente já tinha uma relação e tal de amizade, por ser criado no bairro, no mesmo bairro, no Imbuí, ele me convidou, falou, e aí, você topa dirigir Memórias Afroatlânticas? Eu falei, poxa, velho, eu não sou do candomblé, mas, assim, pode ter certeza que o que for de linguagem estética e o que eu puder aprender junto com vocês, eu vou estar enchendo o saco de vocês, porque eu estou entrando no universo
que não era, eu não estava confortável como na capoeira, entendeu? Que o seu time certo, chegar lá, se for botar uma roda, eu sei que vai cantar uma ladainha, vai rolar o corrido, entendeu? O seu time do rito. Já no candomblé eu não vou saber. Eu fiquei um pouco assim, poxa, e aí, como é que vai ser? Porque depois a minha preocupação era justamente essa de ser indagada por alguém de terreiro e eu falar, pô, se eu não conseguir me responder, eu não saber respeitar, por exemplo, assim, meu grande medo era manter o respeito, porque eu estava mexendo ali em memórias e era, tipo assim, eu precisava realmente respeitar aquela ancestralidade. Então, eu falei, vamos nessa, vamos encarar. E aí, li o roteiro, pirei pela história do Lorenzo Tanner, falei, caramba. E aí, mais uma vez, eu volto àquela questão da memória que já tinha trabalhado na faculdade, que era o Bitola Cabeça Super 8, que depois eu falei, pô, velho, eu tô fazendo a memória de novo, resgatando toda aquela história que eu aprendi ali na prática na faculdade. E aí, a gente encaramos o filme, e foi muito legal, porque, tipo assim, eu tive muita liberdade para poder também inserir coisas, né, no filme. Por exemplo, eu achava que tinha que trazer o Lorenzo Tanner para fazer uma parte de ficção. Era importante marcar que esse cara era negro dentro do filme, sabe? Eu não queria ficar só na fala, no texto, no depoimento. Eu falei, não, vamos fazer uma parte de ficção. Vamos convidar o ator, que é Luiz Pepeu, e a gente vai fazer a parte de ficção dele viajando no material. A gente vai transcender com o Lorenzo Tanner, vai trazer o cara para o filme, para que as pessoas vejam, enxerguem que é esse o cara, entendeu? Porque naquela época a gente ouvia muito falar de Pierre Verger, as fotos de Pierre Verger, o francês, né, que veio da Europa para o Brasil, para os terreiros e tirou foto e tal. Mas aí você vai fazer a diferença das fotos de Pierre Verger, do olhar de Pierre Verger, que é um olhar mais estético, mas não tinha intimidade. Quando você compara, pelo menos é o que eu acho, né, com o Lorenzo Tanner, quando o Lorenzo Tanner, por ser um pesquisador negro, e veio e conseguiu transitar nos terreiros de Salvador e do Recôncavo, você percebe na diferença da foto de Lorenzo Tanner como ele tinha aquela intimidade, né? As pessoas se abraçavam. Não era diferente da foto. Eu acho que eu sinto essa diferença da foto, da estética de Pierre Verger para a intimidade de Lorenzo Tanner, e é justamente por causa disso. Eu falei, velho, o cara era negro, a negritude, abraçou o cara e falou, venha, meu filho, para cá que você vai ter acesso. E na hora de fazer a faculdade, eu falei, poxa, não sei se eu vou fazer dança, eu já fazia balé clássico, já fazia dança contemporânea, dança afro, e me deu um ginge, assim, me desculpe, de que o balé, a dança na Bahia estava muito assim, sabe, procurando o príncipe. Eu queria uma outra coisa, não tinha idade ainda para encarar um grupo mais moderno, que tinha na época como Intercena, etc. Então eu falei, pô, vou fazer comunicação. Porque eu pensei em fazer comunicação porque não tinha uma faculdade de cinema, eu queria fazer audiovisual. Naquela ideia do audiovisual como uma amálgama de todas as artes, né? O que foi a ópera no passado é o audiovisual, né? Você tem tudo, você tem dança, você tem música, você tem dramaturgia, você tem teatro, você tem artes visuais, então eu fui para o cinema. E tive excelentes professores na Faculdade de Comunicação da UFBA, mestre André Setaro, Belino Brasil, tantos outros, Zéder, que foram me incentivando no audiovisual. Eu comecei com videopoema, com videodança, e aí essa vivência toda no Afonjá e no Axipá, eu falei, poxa, por que não falar desse assunto? E principalmente, por que não falar com? E principalmente porque não ser apenas um canal para que eles falem. E aí fiz um doc sobre Mestre Didi com toda a comunidade do Axipá. Mestre Didi, que é meu avô, para mim ele não morreu, ele está aqui com a gente, ele não morre. Ele é nosso mestre e vai estar sempre aqui com a gente. Mestre Didi era um homem que em 46 lançou um livro, escreveu um livro e publicou, né?
palavra é essa. Yorubá Taqual se fala, que é considerado o primeiro dicionário, uma pesquisa sobre a língua mãe deles, né? E o mestre foi fazer outros livros, contos, fundou a comunidade Albabií e sempre esteve ligado à produção artística, um grande escultor, um grande artista. E fez filmes, né, com a SECNEB, a Sociedade de Estudos Negros do Brasil. Ele fez Egungun, que é um clássico. Ele fez Orixá Ninu e Lê. Dos antepassados e dos duplos espirituais dos seres humanos. Representam ancestralidade e progênie. Caracterizam os orixás da terra, aparecendo em pulseiras, braceletes, colares e vestes. O cinema, eu sempre achei o cinema muito branco, sabe? Porque eu realmente tive acesso a muita gente do cinema que não tive, eu não via, por exemplo, na faculdade era Marcos Perry, o professor negro, e Mohamed Bamba. Eu era a única negra da minha sala. Aí tinha Luciano também, pronto. O resto era todo mundo branco, então a gente, enquanto negros, assim, a gente vê ainda que é muita resistência que a gente ainda tem que ter, né, de luta, de, tipo assim, para me autoafirmar enquanto diretora na faculdade, que eu já queria, velho, quando eu entrei na faculdade, eu já queria ser diretora. Quando o professor falava, vai ter um trabalho aqui interdisciplinar, todo semestre a gente fazia um filme, eu falava, eu vou fazer o meu filme, quem quiser cole na minha equipe, eu não colo na equipe de ninguém. Então, eu vou fazer meu filme, e é isso. Eu resisti, de lá, eu vim para cá resistindo. Então, eu vi isso muito no cinema, de assim, dentro de um set de filmagem, ter poucos negros. Aí, quando eu fui para a publicidade, porque eu acho que eu consegui sair um pouco do cinema, também por ser mãe carreira solo, ter que ser correria, né, ter que trabalhar, ganhar essa grana. Então, eu tive que ir para a publicidade, eu tive que ir para a política, né, fazer campanha política e tal, e me vi muito sozinha, enquanto negra. Tanto que quando eu fui fazer campanha lá no Maranhão, para Flávio Dino, que eu falei, pô, me identifiquei lá, que eu falei, rapaz, a cidade na pegada de Salvador, muitos negros, e eu falei, porra, e aí a galera me abraçou lá também, eu falei, pô, massa, porque a galera já era da negritude, né, lá do Maranhão. E isso também é um outro tipo de resistência dentro da publicidade e dentro da campanha política também. Você ser uma diretora negra dirigindo uma mulher que você sabe que ela tem condições e você vai botar ela para dentro do Senado, também é forte para mim, sabe? É um ato político, porque o cinema é um ato político, e você trazer essa essência do cinema, de você estar ali o tempo todo tendo que ou levar um cinema para longe, para onde não tem acesso ao cinema, que também é um ato político de democratização da sétima arte, de você estar levando a arte para a galera que não conhece, que não tem acesso ao cinema, que nunca foi ao cinema, sabe? Isso também, para mim, me fazia essa essência do cinema, do humanizar, que eu acho que a gente traz e leva para outros setores, né, de publicidade, da campanha política e tal. E eu acho que esse momento agora de a gente estar se conectando é um momento muito forte mesmo, né? E você vê, né, a gente está se conectando nesse momento de pandemia que a gente não tem nem acesso a né, tomar uma cervejinha, como Urânia falou e tal, aí na cozinha, mas foi importante essa conexão, porque a gente sai daqui dessa pandemia mais forte ainda. É isso, às vezes o sofrimento vem para a gente alcançar a glória, né? É uma pegada meio cristão, assim, uma frase meio cristã, assim, mas eu acho que é isso. A pandemia chegou para a gente se conectar e sair daqui mais forte ainda, com mais vontade ainda de resistir. E ainda mais nesse momento político, a gente vê que esse não sei nem como dizer, desse desgoverno, não ter a sensibilidade, né, de enxergar o cinema como o cinema tem que ser. Então, eu acho que é um momento realmente de a gente estar se fortalecendo para sair dessa pandemia mais forte ainda, mais resistente ainda, com mais vontade de lutar, com mais vontade de ver mais novas Gabrielas, novas Urânias, sabe? E novos Pedros, e aí vai. Acho que é isso aí. Urânia, você é uma diretora que está num momento de extrema produção, né? São vários filmes, roteiros sendo desenvolvidos, inclusive um de Lazo Matumbi. E o seu tempo, nesse momento, está condensado, apertadinho.
né? Então, eu gostaria que você fizesse uma fala final, né? Fizesse alguma consideração, alguma coisa que você acha importante para a gente registrar, né? Eu fico, desde já, muito feliz que vocês estejam se encontrando, que eu também faça parte desse encontro. Eu acho que a gente tem elos e pontos a serem estabelecidos, né, que podem fortalecer a todos nós. E eu acho que esse encontro é um encontro de fortalecimento, né? E, e é isso. Então, a pandemia, o céu da pandemia tem nos trazido muitas dores e muitos desafios. Mas o céu da pandemia tem me dado uma oportunidade de olhar para dentro, assim, muito severa, muito radical. E eu tenho gostado muito do que eu tenho encontrado dentro, né? Eu tenho transformado isso em trabalho, em filme, em narrativas. E eu acho que é um momento da minha carreira muito, 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 muito especial, onde eu estou podendo planejar, desenhar os próximos passos e com muitas mãos generosas por perto, me apoiando, me dando incentivo, caminho, chá quente, amor. Então, eu estou nesse momento e acho importantíssimo esse encontro. Eu não conhecia a Gabriela, assim, pessoalmente. Queria te agradecer, Pedro, a ponte, né? Acho muito... Você está fazendo uma coisa, Pedro Caribé, que para mim ela é histórica. Eu acho que você está registrando o nascimento das primeiras cineastas negras da sua terra. Sueli Carneiro me disse uma coisa uma vez, ela disse: uma mulher negra, quando ela faz cinema, ela inventa um novo marco civilizatório, né? Minha companheira, que é professora também da universidade, ela diz assim: o que vocês estão fazendo, vocês estão inventando mundos, fazendo cinema. Então, eu deixo aqui meu abraço, meu carinho a esse projeto bonito de cinema de terreiro, a vocês que estão colocando tempo, energia, trabalho em fazer aparecer, né, as nossas produções, as nossas histórias. Por trás de cada filme de uma mulher negra tem uma história de muitos medos, mas medo coragem é medo seguindo em frente, né? Então tem muita coragem também, tem muito sonho e a gente vai voar alto. Eu acredito nisso piamente, porque a gente tem trabalho por isso. Então, queria deixar meu abraço para a Gabriela, desejar muita sorte, muitos sets, muitos filmes, muitos prêmios, e a gente se vê por aí.